Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e vamos comentar hoje mais um dos acontecimentos da vida de Saulo, apóstolo Paulo, retratado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E antes da gente começar a falar um pouquinho hoje sobre a sabedoria de Pedro, o apóstolo, eu gostaria de deixar uma frase para iniciar o nosso Minuto de Luz. Se Jesus, que tudo pode neste mundo, sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que não poderemos esperar de nossa parte? Bom, pessoal, para a gente começar hoje o nosso Minuto de Luz, nós vamos falar um pouquinho da estadia de Paulo, ainda Saulo, em Jerusalém, depois de se reconciliar com a Igreja do Caminho e após ter a saúde recuperada da viagem, do cansaço da viagem até Jerusalém, Saulo decide visitar os recantos de Jerusalém que lhe despertavam memórias cariciosas ao coração. E um desses lugares foi o templo. Claro que ele não foi bem recebido, já rondavam na cidade as lendas da sua conversão. Ninguém sabia ao certo se ele tinha enlouquecido, se ele tinha ficado doente, ou se ele realmente tinha sido vítima de um dos sortilégios dos homens do caminho, como eles diziam. E quando Saulo aparece no templo, no sinédrio, ele é muito mal recebido pelos seus ex-correligionários. E aí ele, naquele impulso bem característico de Saulo, diz assim: "Irmãos da Cilícia, estais enganados, não estou louco. Não buscais arguir-me, porque eu vos conheço e sei medir a hipocrisia farisaica." E aí, depois que ele fala isso, vira um tumulto. Se inicia uma luta e ele custou a conseguir se recuperar, voltar a si mesmo e sair de perto da confusão. E quando ele sai de perto da confusão, ele começa a ter alguns pensamentos de ideias de como servir a Jesus nesse contexto tão hostil e tão difícil do ambiente farisaico de Jerusalém. Eu vou ler alguns trechinhos que ilustram isso que eu estou dizendo. Não seria melhor combater abertamente, pregar a verdade sem consideração pelas máscaras religiosas que enchiam a cidade? A seus olhos era justo refletir na guerra declarada aos erros farisaicos. E se, ao contrário das ponderações de Pedro, assumisse em Jerusalém a chefia de um movimento mais vasto a favor do Nazareno? Não tivera a coragem de perseguir-lhe os discípulos quando os doutores do Sinédrio eram todos complacentes? Por que não assumir agora a atitude de reparação, encabeçando um movimento em contrário? Havia de encontrar alguns amigos que se lhe associassem ao esforço ardente. Então, olha a ideia de Saulo. Após entrar em contato mais uma vez com a ironia e com sarcasmos que lhe eram dirigidos pela sua conversão, ele decide então começa a refletir na possibilidade de fazer um movimento oposto. Se ele foi um perseguidor de cristãos, agora ele seria, em Jerusalém, aquele que propagaria o cristianismo. Fascinado com tais perspectivas, penetrou no templo famoso. Recordou os dias mais recuados da infância e da primeira juventude. O movimento popular no recinto já lhe não despertava o interesse de outrora. Instintivamente aproximou-se do local onde Estevão sucumbira. Lembrou a cena dolorosa, detalhe por detalhe. Penosa angústia assomava-lhe ao coração. Orou com fervor ao Cristo. Entrou na sala onde estivera a sós com Abigail, a ouvir as últimas palavras do mártir do Evangelho. Compreendia, enfim, a grandeza daquela alma que o perdoara in extremis. Cada palavra do moribundo ressoava-lhe agora estranhamente nos ouvidos. A elevação de Estevão fascinava-o. O pregador do caminho havia-se imolado por Jesus. Por que não fazê-lo também? Era justo ficar em Jerusalém, seguir-lhe os passos heróicos, para que a lição do mestre fosse compreendida. Na recordação do passado, o moço tarcense mergulhava-se em preces fervorosas, suplicava a inspiração do Cristo para seus novos caminhos. Para quem não pegou aí algumas questões do enredo sobre Abigail e Estevão, precisa ler o livro, mas eu posso contextualizar um pouquinho dizendo que Estevão foi um dos primeiros pregadores mais destacados do caminho após a partida de Jesus e além dos apóstolos que conheceram Jesus. Foi o primeiro perseguido por Paulo e, entre aspas, coincidentemente, era irmão
da Abigail, que era a noiva de Saulo. Então foi uma triste coincidência que gerou a separação de Saulo e Abigail e mais tarde a morte de Abigail também. Então essas reflexões para Saulo eram bem tristes, bem profundas, e ali ele ficou orando, pedindo a Deus orientações para o seu futuro como cristão. E olha o que aconteceu. Foi aí que o convertido de Damasco, exteriorizando as faculdades espirituais fruto das penosas disciplinas, observou que um vulto luminoso surgia inopinadamente ao seu lado, falando-lhe com inefável ternura: retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão, por enquanto, o testemunho. Sob o palio de Jesus, Estevão seguia-lhe os passos na senda do discipulado, embora a posição transcendental de sua assistência invisível. Saulo, naturalmente, cuidou que era o próprio Cristo, o autor da carinhosa advertência, e fundamente impressionado, demandou à igreja do caminho, informando a Simão Pedro o que ocorrera. Esse trechinho mostra a assistência espiritual de Estevão presente no trabalho de Saulo desde o início e mostra uma coisa interessante também, que as faculdades espirituais de Saulo, Emmanuel condiciona a aquisição dessas faculdades às penosas disciplinas pelas quais Saulo vinha passando desde a sua conversão. Então, penosas disciplinas favoreceram o surgimento de faculdades espirituais em Saulo. É interessante a gente observar isso. E aí Saulo vai correndo para a casa do caminho conversar com Pedro sobre o que tinha acontecido, sobre essa visão. E é o que a gente gostaria de destacar muito hoje, a sabedoria de Pedro. Um dos grandes presentes que Emmanuel nos dá com esse livro é nós conhecermos um pouco mais da obra missionária e da elevação espiritual do apóstolo Pedro, realmente pedra da igreja de Jerusalém e que em vários momentos tem posturas decisivas para a continuidade da obra de Jesus na terra. Então, se nós hoje conhecemos o cristianismo, nós devemos gratidão a Pedro e a Paulo e a tantos outros, mas que a gente gostaria de destacar hoje a sabedoria de Pedro, que evita muitos enganos, vocês vão ver no comentário de hoje. Então, depois que Saulo conta para Pedro o que ele tinha ouvido espiritualmente, ele diz assim: entretanto, acabou dizendo ao generoso apóstolo que o ouvia admirado: não devo ocultar que eu tensionava agitar a opinião religiosa da cidade, defender a causa do mestre, restabelecer a verdade em sua feição integral. Estevão não se entregou ao sacrifício? Sinto que nos falta aqui uma coragem igual à do mártir, sucumbido às pedradas da minha ignorância. A resposta de Pedro é de uma sabedoria, de uma profundidade, de uma maturidade, de uma pessoa experimentada na vida mesmo, conforme ele mesmo diz. Eu vou ler o trecho inteiro, vamos acompanhar. Não, Saulo, replicou Pedro com firmeza. Não seria razoável pensar assim. Tenho maior experiência da vida, embora não tenha cabedais de inteligência semelhantes aos teus. Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. Aqui mesmo em Jerusalém, vimos Judas cair numa cilada igual a esta. Nos dias angustiosos do Calvário, em que o Senhor provou a excelência e a divindade do seu amor, e nós o amargo testemunho da exígua fé, condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, mas em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro, não aceitava outro poder que não fosse o dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes vimos-lo altercar impaciente pela construção do reino de Jesus adstrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações como quem estava senhor do seu divino programa. Judas, antes do apostolado, era negociante, estava habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Julgo, nas meditações de agora, que ele não pôde compreender o evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia, que espera generosamente a todos nós, que não passamos de míseros devedores. Talvez amasse profundamente o Messias. Contudo, a inquietação fê-lo perder a oportunidade sagrada. Não só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância. Saulo ouvia assombrado aquelas considerações justas, e o bondoso apóstolo continuava: Deus é a providência de todos. Ninguém está esquecido. Para que juízes melhor da situação, admitamos que fosses mais feliz que Judas.
figuremos tua vitória pessoal no feito. Concedamos que pudesses atrair para o mestre toda a cidade. E depois? Deverias e poderias responder por todos os que aderissem ao teu esforço? A verdade é que poderias atrair, nunca, porém, converter. Como não te fosse possível atender a todos em particular, acabarias execrado pela mesma forma. Se Jesus, que tudo pode neste mundo, sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que não poderemos esperar de nossa parte? A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais do que nos compete, mesmo porque o Mestre sentenciou que a cada dia bastam os seus trabalhos. Então, nesse trecho, Pedro revela o que ele tem meditado, o que ele estava meditando nesse tempo, sobre a deserção de Judas, sobre a traição de Judas, mostrando que Judas entendia o cristianismo do ponto de vista humano. Então ele era comerciante, ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro, não aceitava outro poder que não fosse dos príncipes do mundo. Ele queria construir um reino de Jesus adstrito aos princípios políticos. E Jesus não debatia com Judas, ele estava senhor do seu divino programa. E Judas se comportava dessa forma porque, segundo Pedro, ele estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. E olhando mais adiante na fala de Pedro, diz que Jesus, que tudo pode neste mundo, não operou a conversão automática e compulsória do mundo. Por que nós, que somos menores, muito menores, infinitamente menores do que Jesus, haveríamos de conseguir fazer isso? Esse foi o engano de Judas. Ele acreditou que ele poderia fazer algo que o próprio Cristo não estava fazendo, por sua inquietação humana, por acreditar mais na política, no dinheiro, no poder, do que nos valores espirituais que Jesus apresentava. Eu acho isso muito interessante porque a intenção de Saulo era começar um movimento que para ele teria muito mais resultado do que o próprio Cristo conseguiu na sua passagem pela terra. Então é uma deliberação muito bem intencionada, por um lado, porque quer que todos conheçam a Jesus, quer que todos tenham a oportunidade, quer desfazer enganos e injustiças que existem no meio farisaico, mas com um orgulho muito grande de querer ser maior do que o mestre. Pedro diz assim: não é justo desejar fazer nem menos nem mais do que nos compete. Então, quando a gente quer fazer mais que nos compete também, como Saulo queria converter toda Jerusalém a um movimento de propagação do cristianismo, ele estava sendo movimentado por orgulho, por um desejo de ser maior do que o mestre, de ser maior do que Estevão, do que Jesus. E ele não era, e nós não somos. Então todos nós podemos servir a Jesus da maneira que a nossa consciência nos pede e tendo paciência com a conversão e com a modificação, com a regeneração daqueles que estão ao nosso redor e que por ora não podem compreender os princípios que abraçamos. Porque se Jesus, que tudo pode neste mundo sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que não poderemos esperar de nossa parte? A melhor posição da vida é a do equilíbrio. É claro que aqueles que estão ao nosso redor, que demandem, que precisem do esclarecimento, que queiram, que busquem, nós estaremos e devemos estar sempre abertos para transmitir-lhes as mensagens e os conhecimentos que iluminam a nossa vida. É natural que queiramos compartilhar com os outros aquilo de bom que nós descobrirmos nas revelações espirituais, nos nossos contatos de oração com Jesus, com os livros cristãos, espíritas, mas que esse impulso não ultrapasse aquilo que nós devemos fazer, porque quando fazemos isso, estamos sendo movidos por orgulho e não pelo desejo sincero de compreender o tempo de cada um e servir a cada um com aquilo que cada um dá conta ainda de receber. Estevão, na sua aparição espiritual a Saulo, disse: retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão por enquanto o testemunho. Naquele momento ainda não seria o momento oportuno para que Saulo desse seu testemunho de cristão
em Jerusalém. Isso aconteceria muitos anos depois de muito trabalho e de muitas conquistas íntimas que Saulo ainda tinha para fazer até esse momento de testemunho em Jerusalém. Nós destacamos esse trecho de hoje porque realmente Pedro traz uma sabedoria, mais uma vez mostrando que o cristianismo não apresenta regras de comportamento externas, que tudo que nós façamos em termos espirituais, nós precisamos consultar a nossa consciência e cada um dentro de si mesmo é que vai encontrar o próprio caminho de serviço a Jesus, seja na família, seja no trabalho, seja no discipulado, seja no apostolado, seja com os doentes, seja com as crianças, seja com os idosos, com os pobres, com os ricos, enfim, todas as situações humanas são escolas benditas em que nós podemos servir. Onde você estiver, você pode servir a Jesus, fazendo tudo o que você fizer com amor, com caridade, com carinho, com dedicação, tentando reclamar menos. Estamos aqui para aprender também todas essas lições, tentando ter menos agressividade nas palavras, nas respostas, enfim, nós podemos dar testemunho do que Jesus faz em nossas vidas aonde estivermos. E esse é o convite para nós refletirmos também como esses livros nos fazem pensar o cristianismo e entender o cristianismo de uma forma um pouco mais profunda e não a partir de regrinhas de comportamento, não movido por impulsos ingênuos como Saulo ainda possuía nesse inicinho de vida cristã. Agradeço a audiência de quem está ouvindo. Se você quiser compartilhar alguma mensagem, pedir algum tema, dar alguma sugestão, expressar alguma dúvida, envie um e-mail para contato.minutodeluz@gmail.com ou nos encontre no Twitter @minutodeluz e vamos junto pedindo a Deus que nos fortaleça e nos ajude a cada dia sermos pessoas melhores. Um grande abraço e até a próxima.